Olá pessoal, professor Luciano Araújo, dar cursos Projetar aqui no Pará. Vamos então dar início à sequência do nosso mini curso de estrutura metálica no Advanced Steel. Essa é a 8ª aula e nós vamos agora dar continuidade aqui à nossa estrutura. Bom, a aula anterior nós colocamos aqui a sapata e fizemos essa sapata, placa de base, e fizemos uma cópia, de maneira que nós transferimos as informações deste eixo para este outro eixo aqui. Agora nós vamos criar o reforço aqui no meio, nós vamos criar uma travessa com uma viga aqui na nossa estrutura. Antes, porém, vamos lá recordar a 6ª aula que nós tivemos. A 6ª aula eu criei essa placa de base e utilizei uma ferramenta a qual eu fiz uma cópia dessa placa de base dessa coluna para essa outra coluna. Só que, detalhe, eu utilizei uma ferramenta onde não levou consigo esse invólucro, que na realidade é essa caixinha transparente, que faz a edição da nossa placa de base. Ou seja, ela ficou tipo que vinculada. Toda vez que, se eu quiser fazer uma alteração na nossa matriz aqui, na placa principal, automaticamente as demais serão também alteradas. Porém, eu posso individualizar isso. Eu posso fazer com que essa placa fique uma placa individual, sem nenhum vínculo com essa placa aqui. E para isso nós vamos aqui, paleta de ferramentas. Vamos abrir aqui a nossa paleta de ferramentas. E olha, na aula 6, o comando utilizado foi esse aqui, olha, criar por modelo, tornando essa placa de base matriz para as demais. Agora nós vamos tornar independente essa placa de base que não tem o invólucro. Observe que ela é diferente. Ela não tem o invólucro, ela é um vínculo dessa primeira placa aqui que foi criada. Mas nós vamos tornar ela independente, de maneira que se eu quiser fazer uma alteração somente nela, eu consigo. A ferramenta se encontra aqui, olha, ferramentas, e nós temos aqui criar por modelo. Quando eu clico em criar por modelo, eu seleciono o meu invólucro, minha caixinha aqui da minha matriz, e ele pede para selecionar o objeto. Selecionar o objeto é a coluna, e vamos lá. O que aconteceu aqui novamente? Eu clico aqui, esqueci de dar um Enter no mouse aqui, ó. Dou um Enter no mouse, clico na coluna, ok. Notaram que essa mesma caixinha transparente passou também a vir aqui, olha, a existir aqui nesta coluna. De maneira que essa placa de base agora, quando eu dou 2 cliques, eu faço uma alteração individualmente nela. Essa é, então, a função dessa ferramenta aqui, chamada por modelos múltiplos. Notaram aqui, olha, tá vendo? Então, se eu quiser fazer alteração, vamos aqui na placa de base, enrijecedor. Vamos aqui fazer uma alteração só para mostrar para vocês a diferença aqui, ó. Tá aqui, ó. Então no 3 aqui a altura aqui do meu enrijecedor está com 200. Eu vou colocar aqui 400. Ok? Olha, notaram que o enrijecedor ele alargou de acordo com a altura que eu coloquei aqui, mas notem que aqui não mudou, olha, tá vendo? Ele manteve-se na mesma medida. Por quê? Porque ele é uma placa individual desta placa aqui, em função deste comando ao qual nós usamos, olha, criar modelo por modelo múltiplo, enquanto que esse outro aqui, criar por modelo, faz com que as demais placas sejam vinculadas à placa matriz, ok? Então por hoje é só essa aula aqui. Espero que vocês tenham entendido. Vamos aqui retornar novamente a nosso reforço, a nossa placa de reforço aqui da coluna, ok? Para 200 novamente. E é isso aí, pessoal. Mais uma aula aí, mais uma ferramenta. Espero que tenham gostado. Um abraço e continue assistindo às nossas aulas para que você venha entender exatamente as ferramentas que nós temos aqui desse programa aqui, inteligentíssimo aqui,
Advanced Steel para estrutura metálica. Um abraço, até mais.